Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos nas lives de aquecimento da Semana Mão na Massa. Se você está aqui, provavelmente é que já conhece o meu trabalho, está chegando agora e quer conhecer o meu trabalho. Na live de hoje eu vou falar sobre qual instrumento é capaz de gerar uma conexão única e fazer com que seus pacientes retornem e permaneçam até o final do tratamento. Você que está me ouvindo, você quer que seus pacientes retornem para uma segunda sessão, para uma terceira, para um tratamento completo? Você quer o seu paciente junto com você? Você quer ter a oportunidade de ver o resultado da sua entrega para os seus pacientes? Além disso, ainda de ter os pacientes retornando, você ainda vai ter seus pacientes indicando você, tendo você como referência. Quem quer, coloca aqui nos comentários, quem quer o paciente retornando e ficando até o final do tratamento. Coloca aí, eu quero. Que eu vou te falar agora qual é a nossa principal ferramenta de trabalho. Mas foi descobrir essa ferramenta que fez com que eu tivesse, desde pouco tempo de formada, a minha agenda cheia. Foi quando eu descobri o poder dessa ferramenta que a minha agenda encheu. E não encheu só de pacientes, de atendimento, de pacotes, de preço social, não. Ela encheu de pacientes particulares. Anota aí, pega papel e caneta e anota aí agora. A nossa principal ferramenta de trabalho é a comunicação. Anotem, façam suas anotações. Isso vai te diferenciar de todos os colegas que não estão sensíveis a essa ferramenta. E a maior parte das pessoas entendem de forma inconsciente a comunicação como algo natural, inato. E até pode ser para muitas pessoas. Mas nós, psicólogos, que vivemos da comunicação, precisamos olhar para a comunicação de uma forma diferente. Nós trabalhamos com comunicação e muitas vezes nós temos ideia que quem trabalha com comunicação é o William Bonner, que quem trabalha com a comunicação é o Silvio Santos, que quem trabalha com comunicação é quem faz propaganda. Muitas vezes nós achamos que quem trabalha com comunicação é marketing, nós fazemos marketing também, e se você não faz, você vai precisar fazer, mas aqui eu estou falando da comunicação dentro de um set terapêutico, você ali com seu paciente. E o que é a comunicação? É a troca de informações. Mas no nosso caso, você que é meu colega, psicólogo clínico, ou estudante de psicologia, ou que quer ser psicólogo clínico, e muitas pessoas acham que a comunicação é uma conversa, é a troca de informações, mas no nosso caso, comunicação vai além. Por quê? Por que vai além no nosso caso? Porque é por meio da comunicação que nós trocamos, além das informações, significados. Nós aprendemos isso no ensino fundamental. Nós aprendemos isso no ensino médio. Nós tivemos que responder isso no vestibular e a ficha não caiu ainda. Estejam presentes para isso. A comunicação é a troca de informações que possui significados. A comunicação é uma das habilidades que eu ensino dentro do programa RVRF. E isso faz todo sentido, porque os meus alunos param de perder pacientes. Os meus alunos começam a se conectar com seus pacientes. E isso faz muito sentido. E a comunicação é também a causa de sofrimento de muitas pessoas. Às vezes é um motivo que faz com que pessoas procurem a psicoterapia. Muitas pessoas têm dificuldade para se expressarem e também para compreenderem. E o que diferencia um bom psicólogo dos psicólogos que perdem pacientes, você sabe me dizer? É o nível de conexão. É o nível de entendimento clínico. E esse nível de conexão, você se conectar ao seu paciente, à história do seu paciente, aos significados que o seu paciente foi atribuindo ao longo da vida, independe do tempo de formação, depende somente dessa habilidade. E quer saber como que eu descobri que isso era importante? Quer saber como que eu descobri isso?
Eu estava vivendo um caos profissional, trabalhando num emprego que eu não queria mais trabalhar, sendo perseguida por um chefe abusivo. E vi na psicologia clínica a possibilidade de ajudar pessoas e também de sair do meu emprego, de ter maior gestão do meu horário, de não ficar no emprego fixo. E atendendo os meus primeiros pacientes, eu tinha um cuidado, um zelo. Eu não queria perder meus pacientes, nenhum paciente. E sabe por que eu não queria perder nenhum paciente? Porque um dia eu levei a minha mãe, que estava em depressão, a uma psicóloga. E a experiência da minha mãe foi muito ruim. E minha mãe sofreu muito, muito. Nós não tivemos uma depressão diagnosticada. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu olho para ela, para a situação da vida dela, e vejo tanto que ela sofreu. E sabe o que aconteceu? Minha mãe morreu cedo. E ela morreu cedo por não ter se cuidado. E eu não estou culpando a psicóloga por isso, não. Não estou culpando a psicóloga de forma alguma. Nós somos seres humanos. Hoje eu tenho essa consciência, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Mas eu não queria perder a oportunidade de ajudar pessoas que, assim como a minha mãe, fosse ali depositar talvez a única expectativa num tratamento. Era isso que minha mãe tinha para dar também. E eu não queria perder a oportunidade de ajudar as pessoas que me procurassem. E eu percebi que quando a comunicação não era fluida com o meu paciente, quando eu não conseguia estabelecer um vínculo por meio da comunicação, o atendimento, ele não fluía. E eu comecei a observar que da forma que eu me ajustava e me adaptava, à medida que eu ia adaptando a minha comunicação e compreendendo o meu paciente, ele via mais esperança no processo terapêutico. Ele confiava mais em mim. E eu comecei a observar a comunicação dos psicólogos de sucesso que eu tinha como referência. Quando a gente pega um livro teórico, Freud, Aaron Beck, Carl Rogers, Melanie Klein, qualquer psicólogo, quando a gente pega um psicólogo como referência, um psicólogo de sucesso, você observa a capacidade de conexão. Todos eles se conectavam numa profundidade aos seus pacientes. Eles entendiam o que o paciente estava dizendo e expressavam essa real empatia. Isso é uma real empatia. Esse nível de profundidade e de conexão que nós conseguimos, por meio da comunicação, desenvolver com os nossos pacientes. E o que eu vou falar agora é muito importante. Eu já acompanhei colegas de profissão com vários anos de formados e que estão chateados, frustrados, porque vivem, às vezes, em outra área ou em outra profissão. Às vezes, psicólogos que são mestres, doutores, às vezes colegas que buscam vários cursos, buscando essa autoconfiança, esse nível de profundidade, essa coisa que faz com que os pacientes voltem, e que assim você, psicólogo, se sinta seguro, confiante. E eu vejo acompanhei vários colegas com alto título e que ainda assim não conseguem viver da psicologia clínica. E sabe por que isso acontece? Porque, às vezes, muitos colegas são extremamente técnicos. Às vezes, muitas vezes, teóricos. Às vezes, teóricos e técnicos ao ponto de não conseguir gerar essa conexão nesse nível de profundidade. Onde eu vejo colegas errando, colegas que aplicam, às vezes, a teoria fria, sem entender as potencialidades, as dificuldades, as vulnerabilidades e os significados do que o paciente fala.
Quando eu falo teoria, às vezes são técnicas frias também. Quer ver um exemplo? Anamnese. Tem pessoas que não fazem anamnese, fazem interrogatório. Por quê? Por quê? Porque nós aprendemos um conteúdo que muitas vezes é desconectado da realidade profissional. Nós aprendemos um conteúdo amplo, que se aplica a todas as abordagens, ou a realidades específicas do professor que lecionou a matéria. O paciente precisa se sentir acolhido desde o primeiro encontro, desde o primeiro contato, que é quando ele se conecta ao psicólogo. E se você não consegue gerar essa conexão, você cria no seu paciente a semente da incerteza, da dúvida. Será que você é bom o suficiente? E quando o paciente acha isso, sabe o que acontece? Você começa a pensar assim também. E muitas vezes você começa a se sentir inseguro. E não por sua falta de capacidade, sim porque você está aplicando uma técnica fria, uma teoria morta, não adaptada. O mundo, ele está cheio de informação. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet tem acesso à informação. E quando eu falo informação, aqui no nosso contexto, estou falando de conceitos, aos critérios do CID, sintomas, características. Você precisa se diferenciar da teoria morta, da técnica fria. Você precisa agregar significado ao conceito. E não só isso, transmitir as suas impressões ao seu paciente. E além disso, entender a informação, o significado desde a anamnese. Ou melhor, desde a ficha de cadastro. Tem pessoas que trabalham em clínicas que nem leem a ficha de cadastro dos pacientes. É como, isso é coisa da recepção. Desde a ficha de cadastro, pega a ficha de cadastro, vê se a pessoa nasceu na sua cidade. Às vezes já é uma forma de você começar uma anamnese quente, perguntando, eu vi que você é de tal cidade, do Rio de Janeiro. E agora está morando aqui em Brasília. Você está há quanto tempo aqui? O que você está achando da cidade? O que você está achando é busca de significado. E significado dá sentido para você e para o seu paciente. Você precisa entender o significado das situações vividas pelo seu paciente dentro da história dele. E importante, dos recursos que ele possui ou não. Porque às vezes você pode pensar assim, isso é fácil de resolver, fácil para você. E para o seu paciente, que está ali sofrendo, que não conseguiu resolver, para ele às vezes não é. Você precisa estar sensível a isso. Cada situação vivida, ela é interpretada, consciente ou inconsciente, as pessoas percebem ou não, mas nós interpretamos, atribuímos significados. E muitas vezes isso leva a ter sentido ou não fazer sentido nenhum. Por que muitas pessoas estão com depressão grave? Porque perdeu o sentido, perdeu a conexão. Olha a importância do que eu estou falando aqui hoje para vocês. É importante você entender que para você pode ser fácil. Para o amigo do paciente pode ser fácil, para a família do paciente pode ser fácil, mas se gera sofrimento, ele não conseguiu resolver, foi buscar a sua ajuda, para ele não está sendo fácil. É importante você entender que sofrimento é sofrimento. Emoção, ela é emoção. A gente sente, e sente forte quando dói. Você precisa acessar o seu paciente de forma nítida, falar numa linguagem acessível, simples, e com profundidade do significado. E isso é incrível.
Quando eu me conecto com esse nível ao meu paciente, não tem sessão chata. Não tem história ruim. O processo, ele é rico, ele é útil. Isso faz com que a gente se sinta também conectado. Cada pessoa tem uma história. E todas as histórias são ricas. As tristes, as bonitas, todas as histórias são ricas. E oportunidades de aprendizado e crescimento. Mas você só vai crescer como profissional se você tiver aí sensível a essas histórias. Olha que incrível isso. Cada paciente, ele não está com você por acaso. Existe uma conexão, e nessa conexão existe uma troca, e nessa troca tem riqueza de crescimento, de oportunidade de aprendizado para o seu paciente e para você. Eu aprendo muito com os meus pacientes, com as histórias dos meus pacientes, com os significados dos meus pacientes. Eu não fico dentro do meu consultório presencial online contando os minutos, porque eu aprendi a desenvolver esse nível de conexão. Você só vai crescer junto com o seu paciente, ou seu paciente só vai crescer junto com você, se você estiver sensível à história dele. Quase todas as pessoas têm necessidade de se sentirem ouvidas, conectadas, conectados. Por que quase todas? Porque algumas pessoas têm alguns transtornos e não chegam nesse nível. Quase todas as pessoas têm necessidade de se sentirem ouvidos e conectados. A nossa voz tem poder de conexão, assim como a nossa escuta tem poder de conexão. O primeiro som que emitimos é o choro. E com o choro, nós nos conectamos, desde que exista a escuta sensível e o cuidado, a capacidade de cuidado. O primeiro som que emitimos é o choro. Já pensaram nisso antes? E o choro tem uma função. Avisar para a mãe, ou para o cuidador, ou para o pai que está ali sensível, atento, querendo a proteção e o cuidado do bebê, de que eu preciso estar sensível, eu preciso cuidar, eu preciso proteger. Eu me conectei ao meu filho de uma forma profunda e extraordinária quando numa consulta de pré-natal com o Dr. Cariello, aqui em Brasília, eu ouvi o batimento cardíaco dele. Foi a primeira conexão extraordinária. Eu ouvi o batimento cardíaco e essa foi a minha primeira ponte real de conexão. Quem é mãe aqui sabe o que eu tô falando. Quem é mãe, quem é pai, que estava ali junto também. Às vezes, os homens é a primeira forma que tem de perceber a vida que eles estão gerando também. A gravidez, ela acontece dentro do corpo da mulher e demora até que se externalize, até que o bebê faça movimento, isso seja perceptível. Mas quando faz um pré-natal e pai, mãe, tem a capacidade ali de ouvir o batimento cardíaco, a gente gera conexão. Isso é comunicação. Depois dessa conexão do batimento cardíaco, eu me conectei também de forma extraordinária ao meu filho, quando eu estava na sala de parto e ouvi o choro dele. Meu filho tem 19 anos. E lembrar disso me emociona até hoje. Por quê? Porque isso é conexão, isso tem significado. Depois do choro,
eu ouvi as primeiras palavras, os primeiros sons falados. Por que eu estou falando isso? Porque isso é comunicação. Porque desde o nosso nascimento, o som, ele é importante, ouvir é importante, se expressar é importante. Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, sabe o que eu estou dizendo. Quem não é, deve ter um sobrinho, às vezes dá aula e acompanha, às vezes, a evolução de uma criança. Você precisa se conectar ao que seu paciente diz, para que você resgate o cuidado, o amparo, a empatia e a conexão. Vamos lá, que é mão na massa. É mão na massa. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui perguntas para você usar, já colocar a mão na massa e se aprofundar na história do seu paciente. Gerar uma conexão única. É agora. Agora é mão na massa. Isso aqui é só a live. Vai ter uma semana mão na massa para vocês. Vamos lá. Perguntas para você conseguir acessar o seu paciente e já colocar em prática tudo o que eu falei hoje e gerar essa conexão única com o seu paciente. Acessar conteúdos e significados, sair da superficialidade e ir para o nível de profundidade. Vamos lá? Vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta. Muitas vezes nós perguntamos por quê. Ah, e por quê? Quem aqui já perguntou por quê para o paciente? Ah, eu me sinto deprimido. Por quê? Se o paciente ele não tem esse nível de autoconhecimento, ele não sabe por quê, ele observa o sintoma. Ele observa o que está acontecendo. E às vezes o paciente está ali contando uma coisa e você pergunta por quê, ele não vai ter resposta. Se ele não tem resposta, a comunicação trava. Então vamos lá, primeira pergunta, como? Vou dar um exemplo. Muitas vezes, o paciente chega e te conta uma história. E aí você pode perguntar, como? Como foi isso para você? Como foi que você se sentiu? Como foi que você reagiu? Como você gostaria que a outra pessoa reagisse? Como você gostaria que tivesse acontecido? Como? Como faz a pessoa olhar para dentro e não para o sintoma? Outra pergunta, o quê? O quê? E o que aconteceu? O que fez com que você se sentisse assim? Quando? Quando? Muitas vezes, um problema, ele acontece em momentos específicos, em situações específicas. Então, quando, onde ou quem especificamente te faz ir para o problema, mas não para o problema superficial, para a origem do problema, onde a pessoa se sente da forma que ela sofre ou que ela quer a mudança. Então, quando isso aconteceu? Ou quando isso acontece? Ou onde isso acontece? Ou onde isso aconteceu? Quem? Ah, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, porque as pessoas pensam isso de mim. Quem? Quem pensa isso de você? Quem especificamente fez isso com você? Faz sentido? Próxima pergunta. Muitas pessoas generalizam. Muitas pessoas generalizam. E às vezes essa generalização, que na minha abordagem é uma das distorções cognitivas, da TCC, muitas vezes quando a pessoa generaliza, ela acredita nessa generalização como regra, como crença, como verdade. E aí, quando você pergunta, às vezes a pessoa fala assim: ah, as pessoas não acreditam no meu potencial. Quem disse isso? Ou eu não sou boa, eu não sou bom o suficiente. E eu pergunto aqui para vocês hoje. Eu falo que existem as vozinhas.
que atrapalham vocês viverem da psicologia. Essa vozinha às vezes diz: você não é boa, você não é bom, você não tem experiência, os pacientes não vão voltar. E eu te pergunto hoje, quem disse isso? Quem disse que seus pacientes não vão voltar? De acordo com quem? Tudo isso que eu estou falando você pode aplicar para os seus pacientes, mas eu recomendo que você comece a se questionar sobre as suas crenças, sobre o seu significado, sobre o seu sofrimento. E todo mundo tem problema. Eu tenho problema. E quando a gente começa a aplicar isso na gente, a gente já está treinando, já está colocando em prática. Porque às vezes você não tem paciente ainda, mas você consegue já aplicar em você. Então, quando uma vozinha dessa falar para você, tem concorrente demais, não tem, os pacientes, as pessoas não valorizam o psicólogo. Quem disse? De acordo com quem? Outro ponto crucial. Pega aí, risca, marca texto, neon piscando. Uma pergunta que você não pode deixar de fazer para os seus pacientes. O que você quer dizer com isso? Essa pergunta, ela não pode faltar no seu repertório. Imagina aí alguns profissionais quando vão trabalhar, não tem ali os equipamentos de trabalho? Se a nossa ferramenta é a comunicação, não pode faltar essa frase, essa pergunta no seu repertório, na sua maleta de trabalho, pensando assim, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou muito estressada, estou muito estressada. O que você quer me dizer? O que quer dizer para você o que é estresse? Porque estresse tem vários significados. Estresse pode ser uma coisa que aconteceu durante o dia, estresse pode ser um estado permanente, que vai levar a um esgotamento. Ansiedade é outro termo genérico, que muitas pessoas falam, eu tô muito ansioso. Muito ansiosa, o que você quer dizer com isso? Isso sai de forma fluida. As pessoas não se importam comigo. Sempre que a pessoa generalizar, você pergunta, quem disse? Quem? Quem não se importa com você? O que é não se importar com você? O que quer dizer isso? Muitas vezes o paciente chega e fala assim, eu sou um fracasso como profissional, eu me sinto uma fraude. Comparado a quem? Comparado a quem você se sente uma fraude? Comparado a quem você se sente assim? Comparado a quem você se julga desse jeito? Ou comparado a quê? Eu não tenho sucesso. Comparado a quê? Você precisa saber a referência do seu paciente. Pegar aqui um exemplo, às vezes a pessoa começa a fazer uma atividade física, um esporte. Eu não sou bom. Comparado a quem? Comparado a quê? Às vezes a pessoa não está tendo um bom resultado no estudo, quer fazer, sei lá, um concurso, uma prova, alguma coisa importante, e está com medo, assustado se vai conseguir ou não, achando que não tem um bom desempenho. Comparado a quem? E aí essa pergunta vai tendo outros desdobramentos. Por exemplo, comparado a quem? E há quanto tempo essa pessoa faz isso? Há quanto tempo essa pessoa está em treinamento? Há quanto tempo seu colega... Muitas vezes, nosso paciente, ele chega com verdades absolutas. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo para mim. Normalmente com projeções para o futuro. Não adianta tentar. E aí a gente pergunta para ele, como você sabe que não vai dar certo? Como você sabe? Como você sabe? Isso é uma previsão, a pessoa está prevendo. E onde o futuro ele existe, ele não existe. E o paciente, às vezes, não tem esse entendimento, porque ele está sentindo. E a emoção faz com que, a emoção associada a uma ideia, a uma crença forte, faz com que a pessoa pense que aquilo é verdade. E quando você questiona o futuro, como você sabe que você não vai passar num concurso público? Como você sabe
que você não vai ser aceito naquele grupo, naquele trabalho? Como você sabe? Você faz a pessoa questionar e se abrir e falar dos maiores medos, das maiores dificuldades, das maiores crenças, das maiores limitações. Muitas vezes, o nosso paciente chega com dificuldade de tomar uma ação, de tomar uma decisão, de ter uma atitude. E aí, o que a gente pergunta? O que te impede? O que te impede de se inscrever nessa prova? O que te impede de mudar do trabalho? O que te impede de mudar de carreira? O que te impede hoje de realizar os seus sonhos? Falando agora, assim, para vocês aqui de uma forma mais genérica. Outra pergunta excepcional. Às vezes a pessoa quer fazer uma dieta, por exemplo, e está desesperançosa. Às vezes a pessoa quer engajar num projeto e não está muito otimista. Você pergunta o que te impede. A outra pergunta poderosa. O que aconteceria se você pudesse? E aí você pergunta para o seu paciente, o que aconteceria se você pudesse trocar de emprego? Ou se você trocasse de emprego? Ou se você emagrecesse? O que aconteceria? O que aconteceria se você fizesse tal coisa? E o que aconteceria se você não fizesse? Muitas vezes a pessoa está tão impactada pelo medo, pela angústia, pela emoção, que ela está sofrendo e não percebe que a falta de atitude vai fazer com que ela permaneça no sofrimento. O que aconteceria se você não mudasse de emprego? Ou se você não fizesse essa mudança? Pega essas perguntas e começa a questionar as suas crenças. O que são crenças? Aquilo que você acredita. Começa a aplicar essas perguntas às pessoas próximas a você, nos seus pacientes, e você vai começar a gerar uma conexão extraordinária com essas pessoas. Eu